Então, eu vou comentar um pouquinho que o pastor Jairo estava falando sobre a questão do etnocentrismo. A gente só percebe, de fato, quão etnocentristas nós somos quando a gente sai do nosso contexto cultural. Quando eu fiz a minha primeira viagem, que foi para o Chile, obviamente a cultura não muda tanto, mas muda. Mesmo na América Latina, a gente tem várias diferenças muito expressivas, diferenças culturais muito expressivas. E eu comecei a me perceber, a perceber o quanto etnocentrista eu era às vezes, de pensar, caraca, cara, que estranho, eles estão fazendo isso, eu não faço isso, a minha cultura não é assim. E até mesmo alguns discursos que eu ouvia, porque essas pessoas não podem vir para cá, mas você é diferente. Só que, eu sou turista também, eu estou aqui como alguém que não é nacional. Então, a gente ouve muitos discursos que deixam a gente desconfortáveis. E esse aspecto etnocêntrico, eu acho que é muito legal quando a gente se percebe. Se percebe porque nós precisamos nos tornar um, com todos os povos, nos tornar um em Deus mesmo, mas a gente é diferente um do outro. Então, a gente precisa assimilar essas diferenças e também saber se portar nessas diferenças. Eu amo, é uma coisa que eu amo, que são culturas diferentes, eu me encanto por isso, de verdade, mas existem coisas que às vezes eu fico, meu Deus, eu sou muito etnocêntrica nesse sentido, porque você sempre busca uma certa aceitação quando você está fora do seu país, uma assimilação, você busca algum recurso para você se assimilar ou falar, nossa, aquilo é igual à minha cultura, então vou me agarrar àquilo. Você sempre busca essa questão de aceitação. Bom, eu acho que é isso. Eu respondi a pergunta, não lembro, mas vai lá, depois eu continuo. Pastor Jairo, pode seguir. Sim. Então, falando sobre a questão de diversidades culturais, né, de situações vividas fora do Brasil. Então, já passei por várias experiências, né? Algumas eu acertei por acaso, outras errei também, assim, sem intenção. O nosso mundo, de certa forma, é desconstruído quando a gente sai da nossa cultura, do nosso país, né? Principalmente no ambiente em que a gente ainda não consegue se comunicar com fluência. Então, tudo aquilo que você aprendeu na vida, toda a tua formação, todo o teu conhecimento não serve de nada quando você não consegue se comunicar, né? Aí você olha para as crianças e vê a criança se comunicando com o pai, você fala, puxa, eu queria só isso, né? Eu tenho um amigo que ele falou, Jairo, olha, eu me senti, quando saí do Brasil e fui aprender uma segunda língua, eu me senti pior que um cachorro. Daí eu falei, que isso, cara? Ele falou, olha, eu via, sei lá, o dono falava com o cachorro entendia, né? E eu nem isso, nem entendeu o que as pessoas estavam falando, nem entendeu os comandos, eu entendia, estava totalmente perdido. E aí, nesse cenário, a gente acaba cometendo muitas gafes mesmo, e cometendo erros. Eu lembro de assim, dos primeiros, na África do Sul, um casal que nos recebeu lá, e eles foram na casa que nós estávamos hospedados, e a esposa pediu para ir ao banheiro. Daí eu levei ela até o banheiro, né? E tentando assim ser gentil, eu queria dizer para ela, fique à vontade, né? Eu acabei dizendo, divirta-se. E aí o marido ouviu, né? Aí me chamou assim, reservado, falou, olha, você não deve dizer isso para as pessoas. Eu falei, mas por quê? Achando que eu tinha falado, né? Fique à vontade e tal. Ele disse, não, isso que você falou é outra coisa e você não pode dizer, mas por quê? Porque as pessoas podem se sentir ofendidas, né? Eu falei, é mesmo? Então o que eu digo? Aí ele falou, olha, Jair, faz o seguinte, não fala nada, só aponta o caminho, né? Não precisa dizer nada que vai dar tudo certo. Então, a gente trabalhou também assim, num contexto cultural em que o banho era semanal, então, uma vez por semana acontecia o banho. As casas não tinham banheiro, só tinham vaso. Em algumas não era nem o vaso sanitário, né? Era o buraco no chão, que alguns colegas apelidaram de bocão.
mas não tinha chuveiro, e aí você tinha que sair de casa para ir num banheiro público, e nós moramos com uma família local durante um período, e eu lembro que a primeira semana assim, a gente ficou 5 dias sem tomar banho, né? Então, assim, para um brasileiro, para um carioca, isso é complicado. Difícil. E, assim, vários aspectos diferentes, né? O arroto como sinal de que a comida está saborosa. Então, quando a comida estava gostosa, você tinha que arrotar ao final, porque eles acreditam que assim você libera espaço no estômago e aí tem espaço para comer mais, né? Para ingerir mais comida. Então, culturas assim bem diversas. A questão do papel higiênico. Também morei num contexto em que as pessoas não usavam papel higiênico. Na verdade, mais de um contexto em 2 países em que não usavam o papel higiênico, usavam a mão esquerda. A mão direita é a mão usada na alimentação e a mão esquerda é usada na higiene pessoal. Então, assim, são desafios que a gente vai enfrentando, culturas diferentes, né, que a gente tem que lidar e vai cometendo algumas gafes, mas é curioso também porque as pessoas percebem, né, principalmente quando você é novo naquela cultura. Muita gente já falou para mim, olha, Jair, a gente releva, a gente sabe que você é novo aqui, que você está se adaptando, que você não sabia, então só não continua fazendo por muito tempo, né? Então aprende, não faça mais, porque daí, uma vez que está adaptado, já tem que saber como é que as coisas funcionam. Então, são situações aí que a gente vai enfrentando no dia a dia e vai aprendendo ao longo da caminhada. Eu queria passar para a Pamela, para ela também contar alguma gafe dela, mas antes, aproveitar para o senhor emendar uma questão sobre o idioma. Depois eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do idioma também, da importância de aprender, quanto tempo se demora. Não tem um dos capítulos do livro que o senhor faz uma pergunta: quanto tempo o missionário deve estudar por dia? E aí eu queria devolver essa pergunta para você, depois que a Pamela contasse alguma gafe. Então, gente, ai meu Deus, são muitas, eu confesso. Mas uma que, assim, eu não me esqueço foi também no Chile, na primeira vez que eu fui. Eu já saí do Brasil falando espanhol, já falava espanhol. Só que o meu espanhol, o meu sotaque era mais mexicano do que propriamente dito chileno, né? Porque o chileno tem um modo muito específico de falar. E aí eu cheguei lá, estava conversando com uma senhora chilena, e ela estava conversando comigo sobre o filho dela. Aí eu, ok, né? Mas de repente eu falei assim, ai que fome. Falei em português, não falei em espanhol, falei em português. E ela ficou muito horrorizada comigo. Porque fome, em espanhol do Chile, especificamente, é algo chato. Algo, ai, tipo, ai que saco. Aí eu falei, ela estava contando do filho dela, e eu falei, ai que fome. E ela entendeu que eu estava falando, tipo, ai que saco. Ela ficou muito horrorizada. Eu pedi desculpa, porque depois eu notei, né, a gafe que eu tinha cometido. Mas essas coisas acontecem. E nem sempre o nacional tem paciência com você. Então, assim, é outra coisa que você tem que lidar. E só pegando um gancho aí na sua pergunta, na pergunta que você fez para o pastor Jairo, eu acho que, assim, o idioma é importantíssimo. E se você puder, antes de sair do Brasil, estudar um outro idioma, é melhor ainda. Vai ajudar, tipo, 80% do caminho você já vai ter. Obviamente, quando você chegar no local de destino, você vai ter algumas dificuldades, como eu mesmo passei, mesmo já falando o idioma. Então, é isso, gente. Eu tenho outras histórias, mas eu prefiro não contar aqui no momento. Palavra aí, pastor. O aprendizado do idioma, da língua, em contato com o povo é algo fundamental. Eu lembro que quando nós nos sentimos desafiados para trabalhar com o povo FUR, um povo ainda não alcançado do Sudão, o pessoal da nossa agência na época, da Missão para o Interior da África, falaram, tem certeza? Porque primeiro você vai ter que aprender o inglês, porque vai ser a partir do inglês que você vai aprender o árabe, que é a língua oficial do Sudão, e aí depois você vai ter que aprender o árabe para viver no Sudão, e a partir do árabe aprender o FUR, que é a língua dessa etnia, né, que vocês querem alcançar com o evangelho, né? Então, tem certeza? E a gente, não porque tivéssemos facilidade, tivesse assim algum dom especial para o aprendizado de línguas,
mas a gente tinha a convicção de que Deus estava nos dirigindo a trabalhar com aquele povo e aceitamos o desafio. Mas o aprendizado de línguas é essencial no trabalho de um missionário. É bom lembrar que o português é falado por poucos países, né? Não chega a uma dezena de países ao redor do mundo. Então, saindo do Brasil, a nossa comunicação fica muito limitada quando a gente só é capaz de se comunicar na língua portuguesa. Uma coisa boa que eu tenho percebido é que quando você aprende o segundo idioma, vai ficando mais fácil, né? Para você depois aprender o terceiro, e aí aprender o terceiro fica mais fácil para aprender o quarto, por uma série de razões. Uma é que quando você aprende um segundo idioma, você acaba aprendendo sons daquela língua que possivelmente você não tinha no português, e aí quando você vai para uma terceira língua, você leva aquele conhecimento com você, né? Então, ajuda, né? O conhecimento de uma segunda língua ajuda quando você está estudando uma terceira língua. Também porque você vai se descobrindo, né? Tem pessoas que têm um perfil assim mais autodidatas. Elas pegam um livro, sentam debaixo de uma árvore e sozinhas elas vão se desenvolvendo. Outras pessoas já têm um perfil mais relacional, precisam estar com pessoas, aprendem a partir de pessoas, a partir de relacionamentos. Outros têm um perfil mais acadêmico, precisam de uma sala de aula, de uma boa gramática, né, de explicações bem lógicas. Então, quando você aprende uma segunda língua e vai partir para uma terceira ou para uma quarta língua, você já se descobriu ao longo do processo e aí você não fica tentando aquilo que não funciona para você, né? Você já sabe como é que aprendeu a segunda e vai para a terceira. Então, a coisa vai facilitando. E, de fato, a comunicação na língua do povo, ela significa muito, né? Eu me lembro de uma história de um dos fundadores da Sociedade Internacional de Linguística, trabalhando na América Latina, e usando espanhol, mas com indígenas. E num determinado momento da conversa, o indígena pergunta para ele: se Deus me ama mesmo, como você está dizendo, por que ele não fala a minha língua? Né? Por que eu não posso receber o conhecimento dele na minha língua materna, na língua que fala o meu coração? E foi aí que esse missionário foi desafiado e despertado para o trabalho de tradução da Bíblia, né, para todas as línguas do mundo. Então, é fundamental que as pessoas recebam o evangelho. A gente falou de contextualização, né? Contextualização, ela passa também por essa questão linguística. Não adianta você apenas se vestir como um nacional, se comportar como um nacional, mas ter um tradutor na sua comunicação com o povo local. Se você usa um tradutor na sua comunicação, há situações em que isso é necessário, que isso é importante, que isso é válido, mas pensando num trabalho a longo prazo, você não se contextualizou, você não está se contextualizando se você não está fazendo uso da língua local. Antes de fazer a última pergunta para o senhor, não queria nem parar, né, mas antes de fazer a última pergunta, só contar um caso que eu e Pamela vivemos. Fomos visitar uma família de venezuelanos aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, agora, na época de pandemia. Sim. E no momento que a gente perguntou se poderia orar, eles permitiram, e aí a Pamela orou em espanhol. E depois da oração, para nossa surpresa, eles ficaram muito felizes mesmo, uma alegria contagiante, e revelaram a nós que, depois de tanto tempo aqui no Brasil, foi a primeira oração na língua deles que eles receberam e ouviram. As pessoas sempre iam até eles, mas para orar em português. E aí, naquela visita nossa, a gente, no caso ela, né, fez a oração em espanhol, e ali foi uma marca na vida deles. Eu acredito que é uma coisa que eles não vão mais esquecer, esse carinho de Deus com eles, estando longe da terra deles. Foi uma experiência assim, muito impactante para mim também. Eu acho que você, quando você fala a língua do outro povo, você torna o Senhor pessoal. Então, eu acho que isso que aconteceu naquele momento, eu fiquei assim, Senhor, muito obrigado, porque
eu nunca ia imaginar que depois de tanto tempo no Brasil, eles nunca tivessem ouvido uma oração na língua deles. E isso é a demonstração do cuidado de Deus pela vida deles também. Então, assim, para mim foi uma experiência muito incrível. E só mais um comentário ainda sobre a questão da língua, com base no que vocês compartilharam, é que muitas culturas ao redor do mundo, elas têm sido preservadas exatamente por causa do Evangelho, porque missionários chegaram, pregaram o Evangelho para o povo, na língua materna, né? Aprenderam a língua deles, pregaram o Evangelho na sua língua materna, e nesse processo de pregação, eles não encontraram algumas palavras, né? Não encontraram o vocabulário necessário, e foram tentando desenvolver com o povo, até mesmo em processos de tradução da Bíblia, né? Línguas que não tinham, sei lá, a palavra justificação, né? Propiciação. Então, vocabulário que foi sendo desenvolvido para essas línguas a partir de um trabalho de tradução da Bíblia e que depois ajudou na preservação daquela língua, né? De você ter a língua registrada, grafada e também, né, desenvolvida até mesmo por causa de uma influência a partir do Evangelho. Então, o uso da língua local no trabalho missionário é algo assim que não tem como a gente mensurar. Bem, a última pergunta para o senhor, eu gostaria de falar sobre a questão da missão hoje, né? A gente vive numa época muito tecnológica, numa época de redes sociais, da questão da facilidade na comunicação global. O senhor está no Oriente Médio, nós estamos aqui no Brasil, na América do Sul, e em algumas situações, muitas pessoas dizem que não há mais tanta necessidade de ficar fazendo mudanças geográficas se a gente vive numa época onde tem facilidade na comunicação. Você que está no campo e percebe isso bem melhor do que a gente, queria que você falasse sobre esse ponto. E o outro detalhe é sobre os jovens. Como você tem percebido a participação dos jovens? Os jovens estão em missão, estão se preparando para a missão, ou hoje a faixa etária no campo já é uma faixa etária mais madura? Como que você tem visto isso e qual a sua última palavra final em relação a essas questões? Certo. Então, de fato, nós vivemos na era digital, né? Numa era extremamente tecnológica, e a tecnologia nos possibilita... É curioso, porque a tecnologia, às vezes, ela afasta quem está perto, mas ela tem esse poder de trazer para perto quem está longe, né? Então, você consegue, através da tecnologia, fazer o que talvez você jamais conseguiria fazer em termos de alcance pessoal. Na segunda-feira agora, eu daqui, da onde eu estou, no Oriente Médio, preguei no culto da primeira igreja batista do Cairo, lá no Egito, né? Hoje estava tendo uma reunião de um treinamento que nós estamos organizando, um grupo ligado a um movimento chamado Al-Masira, para produzir um treinamento em Portugal, no momento em que as fronteiras aqui do país estão fechadas, em que eu não posso me deslocar até a Europa, mas eu posso, através da tecnologia, promover esse treinamento de pastores, líderes, obreiros lá no país. No entanto, eu gostaria de destacar que a missão da igreja, ela é uma missão relacional. O Cristo, Deus não apenas enviou uma mensagem do céu, né? Ele não enviou apenas tábuas dos céus, uma mensagem assim para que a humanidade fosse redimida, mas o Pai enviou o Filho, né? Então ele viveu entre nós e tudo aquilo que nós comentamos anteriormente, habitou entre nós, aprendeu a nossa língua. Então a missão ela é encarnacional. É curioso porque no Salmo 96, lá no versículo 2, 3, vai falar que nós devemos anunciar a sua glória entre os povos, né? Anunciai a sua glória entre as nações, entre os povos, entre todos os povos. E, embora existe muita coisa que a gente pode fazer através do uso da tecnologia, há muita coisa também que nós precisamos fazer de forma encarnacional, presente. Trabalhando lá com os refugiados de Angola, na África do Sul, na década de 90, eu vi uma coisa muito interessante de um angolano chamado Ricardo. Ele disse assim: Jairo, a sua presença aqui entre nós ilustra o Evangelho, ilustra aquilo que Jesus fez, deixar a sua glória e vir habitar entre nós, vir habitar entre os homens, né? Abrir mão do seu conforto, da sua família, do seu país, para estar aqui morando, vivendo, servindo entre o nosso povo.
E eu queria destacar também que, por exemplo, eu servi no Sudão, um país muçulmano do norte da África, em que o governo, um governo ditatorial, totalitário, controlava todos os meios de comunicação, incluindo a internet. Então, eu tenho prints aqui da minha tela de computador, de tentativas nossas, né, minha e da minha esposa, de acessar, por exemplo, o YouTube. A gente queria colocar lá um vídeo cristão infantil para o nosso filho mais velho, hoje com 10 anos, o Mateus, e a gente era bloqueado porque qualquer tentativa de dentro, a partir do território sudanês, qualquer tentativa de acesso a material cristão através da internet era bloqueada pelo governo, pelo Departamento de Telecomunicações do governo sudanês. Então, a gente vive, infelizmente, ainda num mundo em que o acesso à tecnologia não é para todos, né? Não está disponível para todos. Aqui, há poucas semanas, eu liguei para um dos meus alunos refugiados aqui, um sudanês, e perguntei como é que você está, né? Como é que está a família no Sudão. Ele falou, olha, fazem 2 meses que eu não tenho notícias da família. Eu falei, mas como assim? Aí ele disse, não, porque os meus familiares não têm um telefone celular. Eles não têm computador, eles não têm acesso à internet. E eu tenho um vizinho para quem eu ligo, que leva o telefone celular até a casa dos meus pais, e aí eu consigo falar com eles. Mas, em função da pandemia, eles estão separados, estão distantes. Então, fazem 2 meses que eu não tenho notícia dos meus familiares no Sudão. Então, essa realidade ela ainda existe no mundo em que nós vivemos hoje. E, para muita gente, ou muita gente só vai ouvir o Evangelho se um discípulo de Cristo for até elas, aprender a sua língua materna, né, encarnar o Evangelho para essas pessoas, né, assimilar a cultura e comunicar o Evangelho de forma compreensível. E aí a segunda parte da pergunta, temos encontrado jovens no campo, acho que talvez na minha convivência a predominância sejam de missionários mais experientes, mais maduros, mas acho que falta sim uma participação maior dos jovens na obra missionária. Eu tinha assim uma expectativa, né? Estou com 41 anos, e há uns 10, 15 anos atrás eu via que em 20 anos 50% da população brasileira seria evangélica. E eu pensava assim, puxa, se hoje, né, 10, 15 anos atrás, se hoje nós somos 7.000 missionários transculturais, hoje que nós somos 20% da população, 15% da população brasileira, imagina quando nós fomos 50%, né? Nós seremos muitos. A obra missionária e a quantidade de obreiros brasileiros do exterior vai duplicar, triplicar, quadruplicar. E, infelizmente, o que eu percebo aí 15 anos depois, 10 anos depois, é que o crescimento do número de evangélicos brasileiros não refletiu num crescimento no número de missionários transculturais sendo enviado para as nações. De acordo com os últimos dados que eu tive acesso, na verdade, esse número decresceu. Então, é uma pena que a igreja brasileira não esteja crescendo e se multiplicando com visão missionária, né, a ponto de repartir com as nações aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. E olha que nós somos uma igreja muito abençoada. Deus tem nos dado recursos em todas as áreas, né? Eu estou sempre aqui me surpreendendo toda vez que é publicada uma nova tradução da Bíblia na língua portuguesa. Nós contamos não só com a Bíblia na língua portuguesa, mas com várias traduções, né? Bíblias em todas as cores, né? Então, se eu quero ir para a igreja com um terno azul e uma Bíblia combinando com o meu terno, eu tenho Bíblia de capa azul, né? Essa irmã quer uma capa que combina com a cor do seu vestido. Então, assim, nós somos muito abençoados por Deus. E acredito que deveríamos ser mais generosos com as nações, deveríamos participar mais da obra missionária transcultural, até porque o Senhor Jesus nos alertou, né? Dizendo que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é assim que eu vejo. Verdade. Pamela, quer acrescentar alguma coisa? Sua última palavra? Eu concordo muito com o que o pastor Jairo falou agora. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós e para que isso seja uma realidade, que nós sejamos enviados. Que os jovens dessa nação que são comprometidos com o Evangelho, que são comprometidos com a missão de Deus, sejam enviados pelo Senhor e também através de suas igrejas. E é isso, eu
eu oro, essa é a minha oração e é o meu anseio também. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Alipe e Pastor Jairo, de poder participar aí com vocês. Uma alegria para mim, Pamela. E também só fazendo aqui alguns agradecimentos, quero agradecer mais uma vez o privilégio, né, a possibilidade de participar com vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Um abraço grande para você, Alímpio, para você, Pamela, e também para todos os que estão aí acompanhando de alguma forma. Quero enviar um abraço também. Eu sei que muitos irmãos lá da comunidade evangélica de Mesquita acompanham o seu trabalho, irmão Alímpio. Então, um abraço para todos os irmãos, para todos os pastores. Um abraço também para os irmãos da Segunda Igreja Batista na Taquara, nossa igreja local aí no Brasil, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Amém, amém. E ó, eu e Pamela já vou fazer o autoconvite por ela também. Se Deus quiser ainda, quem sabe aí um dia a gente vai estar junto aí no Oriente Médio, nem que seja por uma temporada. Né, Amém. Pamela? Sejam bem-vindos. Amém. Eu estou falando aqui do quarto que vai hospedar vocês. Tem um quarto aqui de hóspedes, estão convidados. Nem que seja uma temporada de férias aí, mas o nosso sangue, o nosso corpo, as nossas veias treme, pulsa por missões, por missão. A Pamela é uma pessoa muito rica, Deus ainda vai levá-la a muitos lugares, a muitas nações. E eu e minha família, a gente também acredita que Deus ele ainda tem muito para nós. Não sabemos se vai ser por aqui, no Rio de Janeiro, ou se em outro lugar, mas de qualquer forma a gente está sempre respondendo como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, obrigado, pastor, obrigado, Pamela. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Obrigada a vocês. Deus abençoe.